Olá, bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clarim, então seja bem-vindo. No vídeo de hoje eu quero estar falando com vocês acerca da Septuaginta. Eu estou fazendo meus estudos, estou aprofundando e eu queria falar um pouquinho sobre a Septuaginta. Muitas vezes as pessoas elas vão falar da Septuaginta, a gente fala da Septuaginta como se ela fosse uma única tradução, ou como se fosse um livro que foi feito pronto, projetado para ser pronto. Nós hoje imaginamos o seguinte: quando a gente fala, vamos lá, eu vou fazer um livro, a pessoa já imagina um livro pronto desse jeito, dessa forma. A Bíblia ela recebe o nome de Bíblia porque ela contém vários livros, Então você tem um livro de Gênesis, livro de Êxodo, então são vários livros que foram reunidos num enunciado só. E eu quero falar um pouquinho sobre essa Septuaginta. Por quê? Essa Septuaginta aqui, ela inicialmente era em 2 volumes. Se você pegar, quem tem sua Septuaginta vai perceber isso. Ela tem o volume 1, que vai de Gênesis a Macabeus 4, e depois ela tem o volume 2, que vai dos Salmos até o Bel e o Dragão, Então você tem, originalmente essa Septuaginta ela foi publicada, mas quando a gente volta na história da Septuaginta, ela foi traduzida em partes, Ela foi traduzida em partes. Antes da gente continuar aqui, eu peço que você olhe na descrição do vídeo, você vai encontrar um curso de grego, meu curso de grego, e você encontrará também um bacharel em teologia, caso queira fazer, beleza? E vamos continuar o vídeo. Então, o que acontece? A Septuaginta, ela inicialmente ela começou com uma tradução da Torá, os 5 primeiros livros, de Gênesis a Deuteronômio. Só que posteriormente, vários livros foram sendo traduzidos, outros livros foram sendo traduzidos e foram sendo incorporados a esse Pentateuco, e aí passou a ser conhecido como Septuaginta. Nós hoje chamamos de Septuaginta um conjunto de livros ou de traduções, de recensões que surgiram ao longo do tempo, até chegar nesse estágio. E temos um outro detalhe legal, por exemplo, a Septuaginta que nós temos, essa aqui, que é a mais vendida no Brasil, ela é uma Septuaginta crítica. Como assim? Ela foi baseada em essencialmente 3 ou 4 manuscritos. Ela foi baseada em 3 ou 4 manuscritos. Tanto que quando você vai ler alguns livros, ele literalmente está cortado no meio. Você tem um texto em cima, que é uma tradução, e você tem um texto embaixo, outra tradução. E muitas notas de crítica textual, notas de variação de tradução e de manuscrito. Então nós temos um aparato crítico aqui nessa Septuaginta. Então ela é uma Septuaginta voltada dessa forma. Por quê? Na época, o editor aqui, o Ralph Hanhart, Alfred Halfers, ou não sei o nome do cara, mas é o Ralph Hanhart. O Ralph Hanhart, ele estava produzindo uma super Septuaginta. Só que ele percebeu que demoraria demais para terminar essa obra. Então o que ele fez? Ele falou, vamos produzir uma Septuaginta menor, vamos fazer uma Septuaginta menor, mais padrão, menor, 2 volumes. E vamos vender ela, enquanto que a gente continua produzindo a outra e que dá mais tempo para respirar. E foi isso que o cara fez. Ele produziu essa Septuaginta aqui, mais simplificada, com um aparato crítico mais simplificado, com mais sucinta, e seguiu. E essa aqui se tornou padrão para muitos estudantes de teologia desde 1940. Então essa Septuaginta aqui ela já está há 80 anos no mercado e vai continuar por mais tempo. Porém, você tem outras Septuagintas que são maiores, mais robustas, só que elas também são mais caras. Então, por exemplo, para um estudante mediano do Brasil, é inviável o cara ter uma Septuaginta de 25 volumes. Imagine, 25 volumes. Então, eu estou dizendo isso para você não cometer o erro de achar que Septuaginta é uma tradução unificada e que toda tradução da Septuaginta é igual. Por exemplo, cada livro ele tem um nível de tradução, um nível de tradução. Tem um livro de Jó que é muito interpretativo e você vai ter o livro de Deuteronômio que é literal. Então você tem 2 tipos de tradução no mesmo volume. Então, é uma coisa que tem que tomar cuidado. Uma outra coisa, eu percebo que tem algumas pessoas que podem chegar e falar assim, não,
a Bíblia hebraica diz isso, mas lá na Septuaginta diz aquilo. Uma coisa a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A gente tem que entender que a Septuaginta ela tem um fator, uma importância histórica muito grande, só que ela não é uma tradução unificada, ela não é melhor do que o texto hebraico, a Septuaginta nunca vai ser melhor que o texto hebraico. E existem citações do Novo Testamento que foram tirados da Septuaginta. Boa parte das citações que temos no Novo Testamento foi tirada da Septuaginta. Sim, porque a Septuaginta era uma tradução utilizada pelos judeus no primeiro século também, pelos judeus de fala grega, né? Então qualquer pessoa que falasse grego, ela tinha acesso à Septuaginta, né? E que lesse hebraico também tinha acesso ao texto hebraico. Então ela foi uma Bíblia utilizada no primeiro século. Ela foi feita no século II a.C. Existem indícios que ela iniciou. Claro que alguns vão dizer que a Septuaginta não existiu. O que existiu foram traduções gregas. Mas quando a gente fala Septuaginta, a gente está falando dessas traduções gregas. A gente chama de Septuaginta para não ficar inventando termo técnico para tudo, né? Imagina, para cada tradução grega que a gente achar, a gente colocar um nome para ela, né? Então agora é a Septuaginta, agora é a Septante, agora é a Sextuaginta. Não dá. Então, todas as traduções do Antigo Testamento em grego nós chamamos de Septuaginta, né? Chamamos de Septuaginta, simples assim. Então, fica só esse adendo. Ela é importante para fazer exegese? Sim, a Septuaginta para fazer exegese e crítica textual no Antigo Testamento ela é extremamente importante. Mas ela não é prioritária. Ela não é um fim em si mesma. Ela é uma pequena ferramenta que vai servir dentro de um contexto maior. Então, se você vai... eu vou ler aqui, mas... o texto hebraico traz assim, mas a Septuaginta diz isso. Beleza, sim, mas qual que é a importância dessa citação? Como é que essa citação da Septuaginta foi usada lá em Mateus? Como é que ela foi usada lá em Hebreus? Como é que ela foi usada lá no Apocalipse? É isso que eu quero, é isso que é interessante saber. E é por isso que ela é importante, por exemplo, para mim, que estuda, que gosto de estudar o Novo Testamento. A Septuaginta ela tem essa importância, ela é essa ponte entre o Antigo Testamento, né, o Primeiro Testamento, e o Novo Testamento, né, ou o Segundo Testamento. Então, nós temos a Septuaginta ela faz exatamente essa ponte entre o hebraico e o Novo Testamento grego, né? Então, ela faz essa ponte. Por quê? Porque ela é em grego, tem parentesco com o Novo Testamento, né? Deixa eu pegar aqui o Novo Testamento. Ela tem um parentesco com o Novo Testamento porque é em grego, mas ela é o Antigo Testamento, né? Ela é o Antigo Testamento em hebraico. Então, ela é exatamente, deixa eu só apoiar aqui, não dá para apoiar. Então, ela é exatamente essa ponte de diálogo, né? Ela é exatamente essa ponte de diálogo entre o Antigo Testamento hebraico e o Novo Testamento grego. Então, ela é essa ponte que liga. E tendo acesso à Septuaginta, você tem muitos pontos que, se você passar do hebraico para o Novo Testamento, ou do Antigo Testamento em hebraico para o Novo Testamento em grego, fica solto. Mas quando você tem a Septuaginta, você já consegue dar umas amarradas melhores. Então, é muito legal isso. É muito legal. E quando a gente trabalha com exegese, por exemplo, é legal. Porque você pega qualquer dicionário do Novo Testamento, tem citação da Septuaginta. Entendeu? Então, eles citam palavras em grego, lá na Septuaginta, versículo tal, lá em Josué. É isso. Né? Assim como também, por exemplo, a Vulgata Latina, ela também traz, dependendo do assunto, ela é relevante para o estudo exegético, dependendo do assunto. E, por exemplo, a gente fala Vulgata Latina, mas a Vulgata Latina também é um texto crítico, né? A que nós temos aqui, que é mais vendida, que é aquela verdinha ali da Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma referência para nós atualmente. Tipo, a Vulgata Latina, ela é crítica, e também você tem muitas traduções da Vulgata Latina. E antes da Vulgata você tem as Vetus Latinas. Só que são muitas traduções, então a gente reduz tudo. Eu particularmente reduzo tudo a Vulgata. Quando eu vou mencionar uma tradução anterior à Vulgata, eu menciono que é uma Vetus Latina, ou uma Velha Latina, uma tradução antiga da Latina, e por aí vai. Mas o padrão em si é a Vulgata. Não tem como. Ela é a que mais teologicamente influenciou. Isso, estou mencionando aqui um adendo à Vulgata, mas também menciono acerca aqui da nossa querida
Septuaginta, que é onde eu estou focado mais os estudos para compreender algumas citações relacionadas ao Novo Testamento, e também estou na produção de uma obra relacionada a isso aqui. E também, como eu já disse, há uma carência de dicionários acerca da Septuaginta, há uma carência de materiais voltados para a Septuaginta. Quando a pessoa fala, eu vou estudar Septuaginta, ela está na roça, porque ela tem que se virar em inglês, alemão, em latim, porque senão, meu amigo, porque em português você quase não tem nada. E mesmo lá fora, assuntos específicos sobre Septuaginta também são meio escassos. Quando você vai para o Antigo Testamento, em hebraico, Novo Testamento, em grego, você tem toneladas e toneladas de artigos, de livros, de teses, de isso e daquilo. Mas quando você vai para a Septuaginta, você já tem um número muito mais reduzido, muito mais específico e às vezes muito mais técnico, que sinceramente pode desanimar um pouquinho. Mas estamos aqui no canal para ser um raio de esperança nos seus estudos. Deus abençoe, Deus lhe abençoe. Até o próximo vídeo. Tamo junto.